Olá, nosso grupo ficou responsável pela análise do estudo de impacto ambiental da implantação do Centro de Gerenciamento de Resíduos Iguaçu. Nós somos do quinto semestre do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, da disciplina de Legislação Ambiental. Nosso grupo é composto por mim, Matheus de Souza, por Gabriel Costa, por Ian Lucas e por Maria Eduarda. A professora é a professora doutora Luana Viana Costa e Silva. O gerenciamento de resíduos é um sistema de gestão que visa reduzir, reutilizar ou reciclar resíduos. O Brasil enfrenta desafios significativos na gestão desses resíduos. Nosso modelo de desenvolvimento, por muito tempo, ele priorizou o crescimento econômico, sem dar muita importância à degradação ambiental que isso poderia gerar. Então, esse descompasso resultou na criação de uma situação muito complexa, ou seja, nós temos muito volume de resíduos e a infraestrutura para manejá-los é limitadíssima. É daí que parte a injustiça ambiental. O que é essa injustiça ambiental? A injustiça ambiental é a participação do ônus e dos benefícios ambientais que uma pessoa não consegue usufruir. Ou seja, no contexto dos resíduos, isso significa que comunidades mais vulneráveis sofrem desproporcionalmente com a poluição, os riscos à saúde e a falta de serviços adequados de coleta e tratamento. Para enfrentar esse problema, precisamos repensar nosso sistema de gerenciamento de resíduos. A redução, reutilização e reciclagem são estratégias essenciais para minimizar a quantidade desses resíduos gerados. O Brasil enfrenta uma crise ambiental: desmatamento, poluição, mudanças climáticas e perda de biodiversidade. A gestão inadequada dos resíduos sólidos é parte integrante dessa crise, com impactos diretos na saúde pública e no meio ambiente. No Brasil, ainda não conseguimos universalizar um jeito de tratar esses resíduos, como é disposto na Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Os lixões ainda persistem, apesar da legislação ter compreendido que eles teriam que ser erradicados até 2024. E temos um dado que cerca de 33,3 milhões de toneladas de resíduos foram destinados de forma inadequada até 2022. Se nós temos uma inadequada destinação desses resíduos, nós podemos ter falha no gerenciamento desses resíduos, ou seja, podemos causar acidentes desastrosos, como foi no caso de Mariana e Brumadinho, onde em Mariana a barragem de Fundão se rompeu em 5 de novembro de 2015, causando o maior desastre e acidente ambiental que o Brasil presenciou em sua história, porque foram 43,7 milhões de metros cúbicos de rejeitos despejados. Já em Brumadinho, pouco mais de 3 anos depois, em 25 de janeiro de 2019, a mina do Feijão, em Brumadinho, ela se rompeu, causando morte, destruição e afundou a região em lama. Ou seja, ambos esses desastres foram oriundos de causa de falha de gerenciamento de resíduos. As minas responsáveis foram responsabilizadas, mas a impunidade persiste em muitos aspectos, porque não dá para se recuperar esse ambiente por inteiro ao jeito que ele era antes da tragédia. Ou seja, precisamos aprender com essas tragédias para evitar que elas se repitam. Daí nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece a responsabilidade compartilhada entre setor público, privado e sociedade civil na gestão de resíduos sólidos. Isso significa que todos têm um papel crucial, desde a produção até a destinação final desses resíduos gerados. Essa política ela incentiva a prevenção da geração e a redução do desperdício. A gestão adequada dos resíduos impacta diretamente a saúde das pessoas e a qualidade do meio ambiente. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos busca minimizar os riscos à saúde e preservar nossos recursos naturais, ao promover a reciclagem e a logística reversa. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos estimula a inovação e cria novas oportunidades econômicas.
Objetivos. O objetivo principal é a instalação do Centro de Gerenciamento de Resíduos em Rio Grande, no Paraná. Esse objetivo ele tem que assegurar que o Centro de Gerenciamento de Resíduos esteja em conformidade com normas que visem proteger o meio ambiente e garantir práticas sustentáveis no manejo de resíduos sólidos. Ou seja, a construção deve estar alinhada com a Política Nacional do Meio Ambiente, que estabelece o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras e que podem alterar os padrões de qualidade ambiental do meio, como é o caso do Centro de Gerenciamento de Resíduos. A avaliação deve também abordar como o projeto pode impactar as comunidades vizinhas, é, especialmente aquelas mais vulneráveis, e o patrimônio cultural e artificial dessa região. Fazendo isso, por fim, poderemos alcançar o que o artigo 225 nos traz, que é todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as gerações presentes e futuras. Nós vamos falar do estudo para a instalação do Centro de Gerenciamento de Resíduos e a classificação do meio ambiente. Para a realização do estudo para a instalação do Centro de Gerenciamento de Resíduos Iguaçu, no que diz respeito aos aspectos bióticos, especialmente no âmbito faunístico, é essencial o cumprimento da Instrução Normativa número 146 de 2007, conforme termo de referência recebido do Instituto Ambiental do Paraná. Em 16 de abril de 2008, esta instrução normativa estabelece critério para manejo da fauna silvestre em empreendimentos e atividades potencialmente causadores de impactos à fauna, sujeitos ao licenciamento ambiental, como definido pela Lei nº 6.938 de 1981 e pelas resoluções CONAMA número 001 de 86 e número 237 de 97. A proposta de criação do Centro de Gerenciamento de Resíduos fundamenta-se em diversos fatores. Primeiramente, busca-se melhoria na qualidade de vida da população envolvida, considerando os aspectos ambientais, sociais e econômicos. Os aspectos tecnológicos e operacionais do projeto visam viabilizar uma gestão íntegra dos recursos sólidos na área de influência no empreendimento. Além disso, com o princípio de redução, reuso e reciclagem são considerados prioritários para alcançar uma gestão eficiente e prolongar a vida útil do Centro de Gerenciamento de Resíduos. Essa abordagem sustentável é essencial para minimizar o impacto ambiental e otimizar o aproveitamento dos recursos. No contexto da classificação do meio ambiente, o projeto do Centro de Gerenciamento de Resíduos Iguaçu deve ser analisado sobre várias perspectivas. Meio ambiente natural, que inclui recursos hídricos, fauna, flora, ar e solo, e conforme a Lei nº 6.978 de 1981, é diretamente afetado pela instalação do centro de resíduos. E o estudo de impacto ambiental deve avaliar como o empreendimento impacta esses componentes naturais e propor medidas de mitigação dos impactos. Além disso, o meio ambiente artificial, como definição pelo artigo 882 da Constituição Federal de 1978, que inclui espaços urbanos e infraestruturas, deve ser considerado, já que o Centro de Resíduos Iguaçu faz parte de um planejamento urbano e de gestão de resíduos sólidos. Impacto sobre o meio ambiente cultural, incluindo patrimônio histórico, artístico, paisagístico e turístico. Também deve ser avaliado para garantir que o projeto não comprometa esses fatores culturais. Por último, o meio ambiente laboral é uma preocupação central. A instalação do Centro de Gerenciamento de Resíduos Iguaçu deve garantir condições de trabalho seguras e saudáveis para todos os colaboradores. Isso inclui a implementação de práticas que protejam a saúde e o bem-estar dos trabalhadores envolvidos na gestão de resíduos. Além disso, a abordagem do projeto enfatiza os princípios de sustentabilidade,
priorizando a redução, o reuso e a reciclagem, essenciais para uma gestão eficiente dos resíduos. O cumprimento da legislação ambiental e a adoção do princípio da precaução são fundamentais para prevenir riscos, mesmo na ausência de certeza científica total. Agora falando da empresa Estre Ambiental SA, a Estre é uma empresa que se destaca no gerenciamento de resíduos, transformando o lixo em novas oportunidades. Suas práticas incluem a redução dos resíduos hospitalares usando tecnologias avançadas, como desativação de eletrotérmica e microondas. A empresa também se alinha com a legislação internacional, como a Diretiva 85/337 da preservação ambiental. Além disso, a ESTRE promove a inclusão social e a sustentabilidade através da triagem de materiais recicláveis e geração de energia elétrica a partir de biogás. Agora vamos fazer a descrição e caracterização do empreendimento. Este EI é fundamentado para o sucesso do empreendimento abordando questões jurídicas e detalhando informações sobre o empreendedor. A análise inclui alternativas tecnológicas e locais para a implantação do centro de gerenciamento de resíduos, visando minimizar impactos ambientais e maximizar a eficiência operacional. As áreas analisadas abrangem aspectos bióticos, físicos, socioambientais e culturais. Com uma área total de 267,49 hectares, o projeto destina 39,38 hectares para área de preservação permanente, que são as APPs, demonstrando o compromisso da ESTE com a preservação dos recursos naturais, ou seja, esta prática está alinhada com a Declaração Rio 92, que defende o desenvolvimento sustentável e a proteção dos ecossistemas, além de atender às diretrizes da Diretiva 85/337 das comunidades europeias, que exigem avaliações abrangentes de grandes empreendimentos. O EIA também inclui um diagnóstico ambiental que avalia os impactos sobre a biodiversidade do solo, água, ar, assim como os aspectos socioeconômicos e culturais, avaliações, medidas de mitigação e propostas que seguem os princípios da conservação do espaço, que consideram os impactos transformadores e a proteção de áreas vulneráveis. Em resumo, o Centro de Gerenciamento de Resíduos Iguaçu, ao seguir rigorosamente essas regulamentações e tratados, não apenas atende às necessidades de gestão de resíduos da região, mas também contribui para a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. Agora falando sobre o objeto do licenciamento. A Extra Ambiental SA apresentou ao Instituto Ambiental do Paraná o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente, o que é o EIA e o RIMA, referente ao Centro de Gerenciamento de Resíduos Iguaçu. Este projeto está em conformidade com o artigo 225 da Constituição Federal, que assegura o direito a um meio ambiente, responsabilidade ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e responsabilidade do poder público e da coletividade em sua defesa e preservação. Ao seguir rigorosamente as normativas ambientais e adotar práticas de gestão sustentável de resíduos, o Centro de Gerenciamento de Resíduos contribui para a proteção ambiental e para a melhoria da qualidade de vida da população. O projeto também está alinhado com o Plano Diretor e o Zoneamento Ambiental do município de Fazenda Rio Grande, que garante sua implantação ordenada respeitando as diretrizes de uso do solo. Sobre a justificativa do licenciamento, a instalação do Centro de Gerenciamento de Resíduos Iguaçu é crucial para a proteção ambiental e qualidade de vida da região, alinhando a Política Nacional do Meio Ambiente. O Centro de Gerenciamento de Resíduos promove uma gestão íntegra de resíduos sólidos, forçando nos princípios de redução, reuso e reciclagem. O projeto assegura o uso do solo de maneira que respeite a função social da terra e contribui para a eliminação de depósitos inadequados de lixo, e melhorando assim a qualidade ambiental e prevenindo danos às comunidades. Além disso, o Centro de Gerenciamento de Resíduos reflete um compromisso com a justiça ambiental, promovendo um ambiente mais saudável e a conservação dos recursos naturais. O órgão licenciador é o Instituto Ambiental do Paraná. Dando continuidade aqui à apresentação do nosso seminário, eu vou falar um pouco sobre os resultados desse EIA.
O CGR de Iguaçu, ele atua em uma área com uma população muito densa e com um parque industrial muito significativo. Só que isso traz um grande desafio. Qual seria esse desafio? Seria gerenciar uma quantidade muito grande de resíduos sólidos. É nisso, o CGR ele seguiu as diretrizes da NBR 13.896 de 1997, que orienta que a construção e a operação desses aterros de resíduos, que a construção seja de resíduos não perigosos. E essa norma ela é fundamental para garantir que o processo respeite o meio ambiente e a saúde da população. É, o CGR de Iguaçu ele também segue a Lei 6.938 de 81, que institui que a Política Nacional do Meio Ambiente também é crucial. E ela promove uma gestão integrada dos resíduos, levando em conta as diferentes realidades socioeconômicas e culturais que influenciam tanto a quantidade quanto a composição desses resíduos. Por meio de uma adoção de tecnologias mais flexíveis e de sistemas diversificados, o CGR de Iguaçu ele se adapta continuamente a mudanças de produção de resíduos e tem sempre como objetivo promover a sustentabilidade e proteger o meio ambiente. Vale lembrar que a quantidade e a composição dos resíduos eles variam bastante de acordo com os fatores, como as condições sociais, culturais, o uso do solo e reflete as mudanças significativas, né, ao longo dos anos. Essa imagem aqui que eu trouxe foi a dos resíduos gerados nessa área. Em primeiro lugar, temos a matéria orgânica, com 38,11%, que inclui restos de alimentos e vegetais. Em segundo lugar, temos o papel, com 13,84%. Em terceiro lugar, o plástico filme, que é a embalagem de alimentos. Para tratar esses resíduos, temos três opções, que é a reciclagem, a compostagem e a incineração. Como a gente sabe, a reciclagem é um ciclo de vida renovado dos materiais que iriam para o aterro. Então, esse processo é uma maneira de dar uma segunda chance a esses objetos. E aí, através disso, a gente economiza recursos naturais e também a energia que reaproveita no processo produtivo. A compostagem ele é um processo muito controlado da decomposição e transforma as cascas de fruta, os legumes e diversos outros resíduos orgânicos em um composto que pode ser usado para fertilizar o solo. Um exemplo disso é como se a gente fosse devolver à terra o que veio dela, só que sem gerar uma poluição. E a incineração, quando a gente fala de resíduos que eles não podem ser reciclados ou compostados, deve ocorrer a incineração. O que é a incineração? Do que trata a incineração? Ela trata de queimar esses resíduos de uma maneira controlada e reduzir o volume e destruir qualquer material perigoso que está naquele local, como os micro-organismos. E, embora no final dessa queima reste apenas cinza e alguns gases, o objetivo principal é minimizar o impacto ambiental e transformar esses grandes volumes de lixo em uns resíduos muito menores e menos inofensivos. Então, a justificativa do empreendimento. Esse CGR ele desempenha um papel essencial na prevenção dos vazadores de lixo a céu aberto, pois representa uma grande ameaça ao meio ambiente e à saúde pública. E esses locais, muitas vezes, eles são operados sem o controle adequado e acabam comprometendo a qualidade do solo e dos recursos hídricos e afetando diretamente a vida das gerações futuras, né? E a falta de alternativas apropriadas para o gerenciamento desses resíduos é uma das principais causas dessa situação e reforça a importância de um CGR em cada cidade, né? Falando da atuação do CGR de Iguaçu, o CGR de Iguaçu está em acordo com a tutela constitucional do meio ambiente, que está prevista na Constituição, que assegura a todos o direito de um meio ambiente economicamente equilibrado. O CGR de Iguaçu ele também promove uma gestão integrada e sustentável dos resíduos, respeitando também a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010, que incentiva a redução, o reuso e a reciclagem. O CGR de Iguaçu ele também cumpre a função socioambiental da propriedade,
que estabelece que o uso dessa propriedade deva atender à sua finalidade social e ambiental e também proteger os ecossistemas e contribuir para a qualidade de vida de todas as pessoas. Recentemente, a Prefeitura de Curitiba, que é do local do aterro, atendendo às recomendações do Ministério Público, determinou que grandes geradores de resíduos, como shopping, mercado, hotel, universidade, eles devem dar uma correta destinação ao lixo orgânico e evitar que esse lixo vá até o aterro de Caximba, porque esse aterro já está em saturação, porque está muito lotado. Então, essa medida de dar uma correta finalidade a esses resíduos é um exemplo de como o cumprimento dessas normas pode reduzir os impactos negativos e promover uma gestão muito mais eficiente dos resíduos e o respeito da função socioambiental, né? O CGR de Iguaçu, ele também se alinha com os compromissos globais. Quais seriam esses compromissos? Ele segue de exemplo a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, que é a 1092, e a Agenda 21, e reforça também a necessidade de práticas mais sustentáveis para garantir, né, a preservação do patrimônio natural e assegurar também o bem-estar das futuras gerações. Então, a área do empreendimento desse CGE. Um dos maiores desafios para a criação de um centro de resíduos é a escolha do local, né? Porque, embora essa instalação seja essencial para lidar com lixo, ela traz alguns impactos, como odores desagradáveis e doenças, né? Por isso, é fundamental que esse centro ele fique perto das fontes de resíduos, mas ao mesmo tempo afastado das áreas habitadas, porque causa impacto negativo, né, na população. E mesmo sendo um projeto de utilidade pública, esses centros eles são construídos por empresas privadas, né? Isso significa que o governo ele não pode desapropriar um terreno para ceder, o que torna a escolha desse local muito mais difícil, né? E eles utilizam alguns tópicos para a escolha desse local, como o tamanho da área, que quanto maior o terreno, mais tempo esse centro irá operar, a facilidade de acesso, que é muito importante que o acesso de descarte seja de forma rápida e muito fácil. Unidade de conservação. O local ele não pode estar em áreas de preservação permanente, que são as APPs, e a distância ao centro do gerador. Então, essa distância ela tem que estar a 30 quilômetros de distância das áreas que geram lixo, porque 30 quilômetros de distância é a distância considerada ideal também. Conforme a norma da ABNT 13.896 de 1997, esses centros ele deve estar a pelo menos 500 metros de áreas residenciais e de aeroportos, tanto para proteger a população, quanto também os recursos hídricos que estão próximos ali daquela área. Então, a escolha, né? Então, essa escolha ela não foi feita de maneira aleatória, de jeito nenhum, realizaram estudos e tal, e ela segue as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente, que o quê? Que orienta a reduzir os impactos ambientais das atividades humanas e industriais. E esse aterro ele é planejado com muito cuidado, seguindo as normas da ABNT 10004 de 2004, que significa que a gente está falando de uma estrutura preparada para lidar com com os resíduos não perigosos e de forma muito segura. Mas o que realmente diferencia esse projeto é a proteção que esse projeto tem com o meio ambiente. Por quê? O aterro ele foi concebido para ter sistemas de impermeabilização e uma drenagem para evitar a contaminação do solo e das águas subterrâneas que tem naquele local. E todo o processo desse centro de resíduos ele está em acordo com o plano diretor do município da Fazenda do Rio Grande. E o plano diretor assegura que a localização e a construção eles sejam realizados de forma responsável, para respeitar tanto
o ordenamento urbano, quanto às APPs, que são as áreas de preservação ambiental. Então, quando a gente fala sobre gestão de recursos hídricos, é fundamental entender que nem todo resíduo é igual, né? Por exemplo, no CGR de Iguaçu, foi essencial, né, caracterizar os tipos de resíduos que foram encaminhados, né, para aquele local. E essa caracterização, ela seguiu as normas técnicas 10004 de 2004, como eu tinha falado anteriormente, que classifica esses resíduos sólidos de acordo com sua origem, sua composição e o impacto que ele irá causar no meio ambiente. De forma bem simples, essa norma divide os resíduos em duas grandes categorias: os perigosos e os não perigosos, que fazem parte, os perigosos que fazem parte da classe 1 e os não perigosos que fazem parte da classe 2. Só que os não perigosos eles estão subdivididos em dois: os não inertes, que são biodegradáveis e podem gerar substâncias que reagem no meio ambiente, e os inertes, que não apresentam nenhum risco ambiental. Então, o aterro de Iguaçu, ele foi projetado para receber principalmente os resíduos domiciliares e os domésticos, os domiciliares e os comerciais, como os que vêm de casa, do supermercado e do shopping. E esses resíduos, em maioria, eles são da classe 2A, que são os não inertes, que eles são compostos principalmente por matéria orgânica biodegradável. E qual a importância desse processo de classificação, né? A importância desse processo de classificação vai muito além do simples descarte. Por quê? Ele garante que os resíduos eles sejam tratados de forma segura, eficiente e acabar respeitando, né, as normas ambientais e evitar os riscos à saúde e ao meio ambiente, né? Dessa forma, o CGR de Iguaçu ele não só gerencia o lixo, mas ele também contribui para um futuro mais sustentável, porque o CGR de Iguaçu ele foi projetado pensando nas gerações futuras para que eles não tenham um impacto negativo. Bem, eu vou abordar agora sobre as diretrizes gerais do Plano de Gerenciamento de Recursos, né, do aterro de Nova Iguaçu, né. Neste tópico vão ser abordados aspectos legais referentes ao projeto de implantação do empreendimento extraambiental SA, e é fundamental a gente apresentar as principais leis e normas, né, nos âmbitos legais para garantir que o empreendimento ele seja realmente legal e atenda todas as leis nas três esferas, tanto estadual, quanto federal, quanto municipal, né. Ele vai seguir normas que vão visar e orientar o pedido de licenciamento ambiental, viabilizando a instalação e a operação de acordo com a legislação vigente. Primeiramente, a gente vai ter as leis federais, né, que vão estabelecer as diretrizes gerais para a proteção ambiental em todo o território nacional, né. E para o projeto desse entendimento, é crucial a gente considerar a Lei 6.938, né, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, né, e define princípios e diretrizes para a proteção e preservação do meio ambiente, né. A gente tem que incluir também a gestão de resíduos sólidos. Além disso, a gente também tem a Lei 12.305, né, que ela cria a Política Nacional de Recursos Sólidos e estabelece diretrizes para a gestão de resíduos com foco na redução, reuso e reciclagem, né. Outra lei que também está relacionada é a Lei 9.605 de 98, né, que ela estabelece a Lei dos Crimes Ambientais. Ela define penalidades para as infrações relacionadas ao meio ambiente e essas leis juntas elas vão fornecer, né, a base para o controle e manejo dos impactos ambientais e vão ser essenciais para o processo de licenciamento ambiental. No nível estadual, né, a gente vai ter as normas do Paraná, né, que vão ser requisitos adicionados pelo próprio Estado, né, que vão ser relevantes para o entendimento, né, sendo uma delas a Lei Estadual 15.116, né, que ela vai estabelecer a política estadual de resíduos sólidos do Paraná, né, complementando a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, com diretrizes às exigências regionais, né. Além disso, tem também as normas da Secretaria do Meio Ambiente de lá, que vão incluir as regulamentações adicionais e procedimentos para o licenciamento ambiental no Estado,
e vão assegurar que o projeto em si ele considere as particularidades ambientais locais, né? Essas normas estaduais são projetadas também para atender às condições e necessidades específicas de uma região, que vão garantir que o empreendimento respeite realmente as diretrizes locais. Bem, já em nível municipal, né, a gente vai ter a legislação da Fazenda Rio Grande, né, que ela vai impor regulamentações adicionais que devem ser observadas. Por exemplo, o plano diretor ele vai definir diretrizes para o uso do solo e desenvolvimento urbano. Vai incluir áreas apropriadas para os empreendimentos de gestão de resíduos, por exemplo, o caso de Nova Iguaçu. Além disso, a legislação municipal ambiental ela vai incluir normas específicas para o gerenciamento e visa promover também um desenvolvimento sustentável e assegurar que ela não interfira negativamente com a qualidade de vida dos habitantes. No mais, a integração das regulamentações federais, estaduais e municipais, ela é crucial para assegurar que o projeto ele esteja totalmente alinhado com as normas legais e ambientais. Cada nível de governo vai possuir uma função específica e requisitos próprios que vão estar em conformidade com todos as leis e diretrizes legais e ambientais, né? A gente deve entender que as leis elas devem garantir que o projeto esteja alinhado e atenda de forma ampla às licenças, por exemplo, de operação e instalação, e que o empreendimento não saia, né, da linha em nenhum momento, para garantir realmente um desenvolvimento sustentável e uma proteção ambiental exigida para o empreendimento. Bem, vou abordar agora a estrutura legal do empreendimento, certo? A construção do aterro ele deve obedecer a NBR 3.896 da BNT, a qual vai estabelecer critérios específicos para o projeto e operação dos aterros, que vão ser destinados a resíduos que não vão ser considerados perigosos. Ela deve estar em conformidade com o direito ambiental e visar proteger e garantir um ambiente saudável e equilibrado para a população. Lembrando que o Centro de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Iguaçu ele deve seguir estritamente essas diretrizes, né? O direito ambiental ele vai abranger uma regulamentação que vai pegar todas as atividades que possam impactar o meio ambiente e assegurar as operações as operações do Centro de Gerenciamento de Resíduos sejam realmente garantidoras do direito ambiental, que elas não impactem a população ou o meio ambiente. Bem, o Centro de Gerenciamento de Resíduos de Iguaçu ele vai incluir uma unidade de triagem de resíduos sólidos, né? Então a gente tem que lembrar que, como ela tem capacidade superior a 80 toneladas por dia, ela vai estar sendo sujeita a um estudo de impacto ambiental, que seria um EIA, conforme a resolução SEMA 031 de 24 de agosto de 1998. Então, a gente tem que ver que a realização de um estudo é realmente fundamental para atender às exigências do zoneamento ambiental. Elas vão definir como e onde essas atividades de manejo de resíduos devem ser realizadas, né, e a forma de evitar os impactos adversos sobre as áreas sensíveis e urbanas. Bom, além disso, o Centro de Gerenciamento de Resíduos de Iguaçu ele vai incluir uma unidade de triagem é, para resíduos de construção civil. Então, ela pode processar até 800 toneladas diárias. É importante salientar que tem realmente uma legislação referente a isso, que é a CONAMA 307. Ela vai estabelecer a gestão adequada de resíduos da classe A, B e C. Lembrando que o projeto deve estar em conformidade com essa resolução para assegurar que apenas resíduos dessa classe e apenas eles sejam aceitos dentro do aterro, né? Senão isso pode gerar um impacto negativo sobre o ambiente e as comunidades ao redor. Bem, por fim, né, adicionalmente, a gente tem uma unidade de tratamento de resíduos sólidos para resíduos vindo de hospitais, da parte da saúde em si, né, que vai ter uma área de 400 metros quadrados, né, e vai ter, né, uma resolução específica para ele, que é a CONAMA 358, né, em 2005, que ela vai atender tanto o grupo A quanto o grupo E, né. A gente vai ter também dentro desse AT uma unidade de compostagem de resíduos orgânicos, né,
com capacidade de 25 toneladas diárias, e ele vai seguir, né, como é um resíduo de classe 2A, né, ele vai seguir a NBR 10.004. Bem, agora eu vou falar sobre os impactos ambientais, né, e principalmente a definição das áreas de influência do empreendimento. A gente tem que entender que no estudo que vai considerar o meio socioeconômico e vai avaliar possíveis impactos que vão ser impostos pelo empreendimento nos 3 níveis de abrangência, sendo eles a área de influência indireta, a área de influência direta e a área de intervenção, né, esses níveis vão auxiliar a gente a analisar como esse empreendimento pode afetar o meio de diferentes formas. A área de influência indireta, nos municípios da região metropolitana de Curitiba, vai ter impactos mais abrangentes, refletindo os aspectos tanto socioeconômicos, ambientais e culturais, né? Ainda deve ter que os impactos indiretos eles podem afetar a qualidade de vida e o bem-estar das comunidades e a dinâmica econômica da região em que ela está inserida. Então, a preservação cultural e ambiental podem ser realmente afetadas. Então, é fundamental a gente considerar a política nacional do meio ambiente para esse tipo de empreendimento e se ele está seguindo as diretrizes de zoneamento ambiental. Elas vão visar proteger áreas que são sensíveis e vão garantir o desenvolvimento sustentável do empreendimento. Agora, falando sobre as áreas de influência direta, né, a gente vai ter que ela vai estar realmente incidindo sobre o município da Fazenda Rio Grande, né, onde o empreendimento vai estar localizado, e os impactos aqui vão ser mais imediatos e tangíveis, né, porque ela vai estar diretamente influenciando a comunidade local e as atividades diárias daquelas pessoas que estão ao redor. Essas mudanças e efeitos, elas são diretamente percebidas, né, pelos residentes, né, claro, na realização dessas atividades que eles realizam, tanto econômica quanto da parte de lazer mesmo, né, vai ser afetada, né. Então é essencial que a gente tenha uma legislação que garanta que os impactos que essas comunidades sofram sejam minimizados. E por fim, a gente vai ter uma área de intervenção, que seria referente à própria propriedade do centro de gerenciamento de resíduos, né, onde ele vai ser instalado, né, essa área vai sofrer realmente a intervenção direta, que pode ser tanto parcial ou total, e vai depender das especificidades do projeto. Essas mudanças mais significativas que vão ocorrer, né, precisam que o projeto seja realmente planejado e executado de forma a respeitar as normas de proteção ambiental e a função socioambiental de propriedade daquela área. A legislação vigente do Estatuto da Cidade, ele também deve planejar e estabelecer como é que esse empreendimento vai se instalar lá e permanecer, claro, por vários anos, né? Então, ele deve ter um planejamento de como se dá esse empreendimento ao longo do tempo. Por fim, concluindo, nós temos que o Centro de Gerenciamento de Resíduos ele passa a oferecer uma solução técnica e moderna para a disposição final de resíduos sólidos. Tudo isso integrado com as esferas ambientais e socioeconômicas. Os modelos de tecnologia na disposição de resíduos como triagem, compostagem, reciclagem se inserem no modelo circular, onde esses resíduos poderão voltar ativamente ao ciclo produtivo. O projeto ainda segue à risca a função socioambiental ao atribuir empregos às comunidades vizinhas. E próximo do centro de gerenciamento, nós temos uma área urbana, onde essa área urbana pode ser afetada positivamente e os indivíduos que moram ali, a fim de reforçar a importância da tutela coletiva e promoção da educação ambiental como ferramenta de transformação social. Por fim, a participação da sociedade junto ao governo devem tratar sobre a gestão de resíduos para que o empreendimento consiga trazer benefícios e seja sustentável. Dessa forma, temos o Centro de Gerenciamento Iguaçu como marca importante, que alia o desenvolvimento econômico e social em igualdade.